E hoje a pregação não tem mais de 1h30, graças a Deus. No mais tardar, 1h30, você está almoçando. Ei, queridos, Lucas capítulo 2, vamos ler do primeiro verso até o verso de número 20. Palavra de Deus para mim e para você. Peço que você preste bastante atenção, acompanhe com muito interesse em aprender aquilo que o Senhor tem para você nessa manhã. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Queridos, hoje é o 5º episódio da nossa série A História do Menino, e o título do episódio de hoje é Então é Natal. Feche seus olhos, por favor, curve sua cabeça e vamos orar nesse momento. Pai querido, eu preciso muito do Senhor, Pai, para que o Senhor me controle nessa hora, para que a Tua palavra seja bem explicada, para que o Teu povo possa entender e ouvir não a minha voz, mas a voz do Senhor, Pai. Nós todos precisamos de Ti também para entender o Teu recado, precisamos do Teu Espírito para nos fazer guardar no coração, Pai. Então age nessa manhã, essa palavra é o que nos guia, Senhor. Sem ela nós não temos como viver, nós precisamos ouvir a Tua voz. Então fala ao Teu povo, é o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Enfim, o Natal chegou, não no calendário, mas na série A História do Menino, né? E aí, queridos, o que é que acontece? O Natal é um evento muito central na história da redenção. Na verdade, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe que o Antigo Testamento é a preparação para o nascimento desse menino. E o Novo Testamento é o desenvolvimento do nascimento desse menino. Esse menino é o centro da história, é o centro do universo, é o centro também da história da civilização ocidental. A nossa história se divide em o quê? Antes de Cristo e depois de Cristo. E a referência qual é? O nascimento do menino. Mas a questão é, por que tanta celeuma em torno do nascimento do menino, filho de uma mulher pobre, na cidade de Belém, na região da Palestina, há quase 2020 anos atrás? Na verdade, o problema não é o fato desse menino nascer, o problema é quem é esse menino. Essa é a grande questão. Esse texto que nós lemos, a ênfase principal dele é exatamente mostrar quem é esse menino e como ele veio ao mundo. Se você der uma olhada no verso de número 11, que é o verso meio que central da narrativa,
os anjos anunciam para os pastores: vos nasceu em Belém o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que história é essa de Salvador? De onde vem essa ideia de salvação? A gente só vai conseguir entender isso quando a gente dá uma olhada no precedente veterotestamentário do conceito de salvação. E tem um texto muito legal para a gente ver isso, que é o texto de Neemias, capítulo 9, versos do 26 ao 28. Salvação no Antigo Testamento, queridos, é libertação. Então, na história da redenção, Deus levanta várias pessoas para serem salvadores de Israel, libertadores de Israel. Essa é a essência do conceito que eu estou falando aqui, enrolando até o texto aparecer. Neemias. Vamos dar uma olhada. Esse texto ele é meio que um resumo da história de Israel para trás, até o momento em que estava acontecendo esse episódio lá com Neemias, tá? Olha o que o texto vai dizer. Mas foram desobedientes, no caso os israelitas, né? Isso é a história de Israel. E se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas, que os tinham advertido que se voltassem para ti, e te fizeram ofensas detestáveis. Por isso tu os entregastes nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste, e na tua grande compaixão deste-lhes libertadores. Na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, a palavra aí é soter, salvador, tá? Então ele está dizendo, você deu muitos salvadores. E aí, resultado, clamaram a ti, dos céus tu os ouvistes, e na tua grande compaixão deste-lhes salvadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas, tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias, e na tua compaixão os salvavas, vez após vez. Mais uma vez o conceito de salvação, atrelado aí à ideia de libertação. Olha só, a leitura que esse livro de Neemias está fazendo da história de Israel, é como se Israel, na verdade, vivesse em toda a história do Antigo Testamento um ciclo vicioso de pecado, cativeiro, salvação. Pecado, cativeiro, salvação. Pecado, cativeiro, salvação. Então o povo esquecia da lei do Senhor, o povo desobedecia a Deus, vinham nações inimigas, levavam o povo cativo, ou faziam cerco contra eles, e aí o povo sofria a opressão dessas nações. Aí eles lembravam de Deus, clamavam a Deus, Deus na sua compaixão, levantava um Salvador. Essa expressão Salvador no Antigo Testamento, ela é aplicada primeiramente a Deus, mas também é aplicada àquelas pessoas que Deus ungiu para libertar o povo. Então no livro de Juízes, os juízes são chamados de salvadores, tem reis na história de Israel que são chamados de salvadores também, justamente porque vem o pecado, vem o cativeiro, Deus levanta um Salvador. Só que qual era o problema? Passava o tempo, o povo esquecia do seu Deus. Daí a pouco, caía no pecado de novo. Daí a pouco, era cativo de novo. Aí precisava clamar a Deus de novo, para Deus mandar mais uma vez um Salvador. Qual é a grande lição que fica da história de Israel no Antigo Testamento? Que não bastava um Salvador para libertar o povo do cativeiro. Era necessário um Salvador para libertar o povo do pecado. Porque o problema daquele povo não era ser escravizado por outras nações. O problema daquele povo era o pecado que os tornava cativos. Então, o resultado da grande lição da história do Antigo Testamento, precisa-se de Salvador, para vir fazer o que aqueles salvadores que foram levantados não conseguiram fazer. Esse povo precisa de uma salvação definitiva. Ser libertos, ser perdoados da origem de todo esse sofrimento, de todos esses cativeiros que eles enfrentavam. Então, em essência, queridos, o que os anjos anunciam para os pastores naquele momento é que Jesus é esse Salvador.
o Salvador que traria salvação definitiva. Isso nós sabemos pela maneira como eles apresentam Jesus. Eles dizem que o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele atribui 2 títulos a Jesus. Esse título Cristo, que significa ungido, mostra que Jesus é Salvador porque Deus o escolheu para isso. Mas ele não é somente um Salvador ungido de Deus. Ele é o Senhor. E essa expressão no Antigo Testamento é uma expressão gravíssima. Por quê? Porque quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, naquilo que é chamado de Septuaginta, quando apareceu aquele nome de Deus, você lembra daquele tetragrama, o nome de Deus que as pessoas não sabem pronunciar direito? E uns dizem Yahvé, outro Jeová, outro Javé, outro Yahué, outro Yahu. E aí, resultado, nesse drama, as palavras, aquele tetragrama, quando aparecia no hebraico, o pessoal que traduziu para o grego traduziu como Kyrios, o Senhor. Então, o Senhor no Antigo Testamento é o nome de Deus. Consequente, quando os anjos estavam dizendo para aquelas pessoas, para aqueles pastores, nasceu em Belém o Salvador, que é Cristo, o Senhor, eles estavam dizendo, nasceu em Belém aquele que é rei e aquele que é Deus. Aquele que vem salvar, não somente como um Salvador ungido de Deus, mas como o próprio Deus encarnado. E aí esse sim, tem salvação definitiva para mim e para você, amém? Por isso que a gente precisa celebrar o Natal, por isso que o nascimento daquele menino é tão importante, por isso que a história do universo está atrelada ao nascimento daquele menino. Porque aquele menino veio para fazer o que ninguém tinha conseguido fazer antes dele. E aí, o que é que nós vamos aprender nessa manhã? Porque tudo isso foi só introdução, né? Por isso que eu falei que o negócio estava sério hoje. Mas aí, olha só, o que é que nós vamos aprender nessa manhã? Exatamente sobre esse Deus Rei que nasceu e como ele nasceu para trazer salvação para mim e para você. Amém? Então, o que é que o texto vai nos ensinar? Finalmente o Deus Rei nasceu, em primeiro lugar, fazendo-se gente como nós. Repita comigo, por favor. Finalmente o Deus Rei nasceu, fazendo-se gente como nós. Vamos ler primeiro os versos do 1 ao 7. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Queridos, perceba que Lucas começa com a referência histórica, já mostrando que esse menino nasceu na história, né? Que referência foi essa? Um imperador romano tinha decidido fazer o recenseamento de todos os habitantes do império. E isso obrigou José a ir para Belém, porque José era natural de Belém. Em Lucas não dá para você entender isso, mas se você for para a narrativa de Mateus, você vai saber que José e Maria já tinham casado, tá? O texto lá em Mateus diz que quando José acordou do sonho, ele recebeu Maria como esposa, mas não teve relações sexuais com ela até o menino nascer. Ele só foi consumar sexualmente o casamento depois que o menino nasceu. Por isso que lá em Mateus, ele diz que já foi casada, mas Lucas ainda chama ela de noiva, de que está prometida em casamento. Provavelmente porque Lucas tem a ideia de que o casamento só se completa mesmo com o sexo. Então ele tem isso em mente, já Mateus tem em mente a questão legal. Eles tinham de fato casado e ela era esposa dele. Tá? Aí o que acontece? Ele foi obrigado a ir com Maria para Belém. E vejam como são as coisas. Por que eles foram para Belém, né? Por que Deus quis eles ali em Belém? Belém era uma cidade pequena, tá? Belém era uma cidade que tinha 900 habitantes na época.
Era uma cidade que não tinha nenhuma importância comercial, nenhuma relevância especial do ponto de vista humano. Até a profecia lá em Miqueias capítulo 5, verso 2, que fala que o rei nasceria em Belém, ele diz: Belém não és contada entre as mais importantes cidades da Judéia. Ele mesmo faz pouco da cidade, né? Mas, embora essa cidade não fosse importante na história secular, ela era importante na história da redenção, porque era uma cidade de reis. Davi tinha nascido ali. Se você for lá para 1 Samuel 16, quando Deus manda Samuel ir ungir um filho de Jessé na casa dele, a cidade é Belém. Então, Davi nasceu em Belém, como rei. Ele foi nascer numa cidade de reis, tá? E aí mostra-se que com isso, Jesus tem a sua ascendência real comprovada, porque José era descendente de Davi. E embora Jesus não tenha sido nascido da semente física de José, mas no direito judaico, um filho adotivo gozava de todos os privilégios, era exatamente a mesma coisa de um filho natural. Consequentemente, Jesus é descendente de Davi por direito, tá? Não havia nenhum problema dele ser considerado descendente de Davi, pelo fato de ter sido nascido virginalmente, né? De um milagre em que Deus concebeu Maria. Preste atenção. Tá tudo muito real, né? Muito chique, né? O rei no bucho da mãe, indo nascer na cidade de reis. Pam, pam, bararana, né? Embora o rei estava indo para uma cidade de reis nascer como rei, as circunstâncias não foram nada reais. De Nazaré para Belém era uma viagem de 170 quilômetros a pé, que durava cerca de 5 dias. Calor escaldante de dia, frio enorme à noite, poeira na estrada, sem lugares apropriados para dormir, sem lugares apropriados para comer. Não era como hoje que você vai na estrada, você vê a hora, no próximo graal vou parar para almoçar. Não. Então foi uma viagem de sofrimento, de aflição, de privação, desde o ventre da sua mãe. E estava lá aquela mulher, com quase 9 meses de gravidez, levando seu filho numa viagem terrível. Para acabar de completar, eles não encontram lugar na hospedaria da cidade. A cidade era muito pequena, só tinha uma pousada. E aí, resultado, não tinha lugar aonde eles têm que ficar. Num lugar de bicho, num estábulo. E a criança nasce e é colocada no lugar onde se amarravam os animais. Era Deus, era rei, mas nasceu como gente, e gente sofrida. Conheceu as dores da humanidade desde o ventre da sua mãe. Queridos, uma vez eu estava evangelizando um senhor lá em Mossoró. E aí, aquele homem veio e mandou essa para mim. Olha só, ele disse: olha, eu até acredito que existe um Deus, mas para mim esse Deus não tem tempo a perder com um ser humano. Está entendendo? Ele está lá no céu. E os problemas da terra é problema da gente. A gente é que tem que se virar e resolver. E aí, por incrível que pareça, tem um número razoável de pessoas que têm essa ideia, tá? Mas eu quero dizer a vocês, isso não é verdade. Isso não é verdade desde o Antigo Testamento, porque quando você pega um texto como o Salmo, de número 113, versos 5 e 6, você vê que desde o Antigo Testamento, Deus, embora alto e sublime, embora estando lá em cima, Ele estava muito preocupado com as coisas que acontecem aqui embaixo. Olha o que é que diz: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Então ele está lá em cima, mas ele vem aqui para baixo, porque ele quer saber o que está acontecendo aqui embaixo. Ele acompanha, ele age aqui embaixo. Deus sempre foi assim. Deus sempre se preocupou com o ser humano, sempre esteve atento às suas necessidades. Mas a partir desse momento da encarnação,
Isso atingiu um nível super, hiper, ultra, mega, plus, power. Por quê? Porque pela primeira vez Deus sentiu dor. Pela primeira vez Deus experimentou as agruras da humanidade. E Hebreus, capítulo 4, verso 15, vai mostrar isso para nós. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então o autor de Hebreus está dizendo, está passando aperreio, está precisando de ajuda, pede para Jesus, porque ele passou por isso, ele sabe, então ele se compadece de forma especial. Querido, Jesus nasceu como gente, foi submetido a circunstâncias de gente, sofreu como a gente sofre, passou por provações, sofreu tentações, era Deus, era rei, mas era gente, e justamente por ter se tornado gente como você, ele sabe o que é sofrer, e sabe o que você está passando. Então quando você estiver passando aflições, passando provações, sofrendo angústias da vida humana, clame a Jesus, porque Ele sabe o que é essa dor. Ele se fez gente como a gente. Deus está perto de você. Se entregue a Ele. Peça a ajuda dEle. Ele sabe o que é sofrer. Estará sempre disposto a te socorrer quando você estiver sofrendo. Amém? Então, finalmente, o Deus Rei nasceu, fazendo-se gente como nós. Em segundo lugar, finalmente o Deus Rei nasceu, causando festa no céu e na terra. Vamos dizer, por favor, esses dois? Finalmente o Deus Rei nasceu, primeiro. Segundo. Queridos, continuando o texto, os versos do 8 ao 14, olha o que é que o texto vai dizer. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para o todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Jesus, ele não se fez somente gente como a gente, ele se fez gente simples e buscou pessoas simples. Engraçado que aquele anjo não apareceu para o rei da Judeia, aquele anjo não apareceu para o sumo sacerdote, aquele anjo apareceu para pastores. E queridos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Se tem uma profissão que as crianças de Israel não sonhavam em ter, era ser pastor, tá? Então quando você diz, o que é que você vai ser quando crescer? Eu quero ser pastor. Jamais. Está entendendo? Era uma profissão que as pessoas evitavam ao máximo. Porque primeiro, olha, pastor fedia, porque vivia perto de bicho fedorento, tá? Pastor fedia. Em segundo lugar, pastor na maior parte do ano não tinha residência fixa. Porque qual era a profissão do pastor? Com a sua voz, conduzir o rebanho para onde tinha pastos verdejantes. Essa era a profissão dele. E aí, resultado, às vezes os pastos verdejantes estavam a quilômetros. Então dormia no relento. Quando dormia? Porque muitas vezes tinha que ficar acordado, como foi o caso desses pastores aqui, à noite, para proteger as ovelhas do ataque de animais e de ladrões. E aí o que acontece? Tinham que lutar com animais, tinham que lutar com ladrões. Então, era a representação perfeita da escória.
eram a representação perfeita de alguém rejeitado pela sociedade, de alguém que era a terceira pessoa depois de ninguém. Aí o que é que acontece? O anjo aparece. O anjo aparece para dar essa notícia a eles. E aí o que é que acontece ali? Estão eles lá à noite, né? Muito tranquilo, de repente acende-se uma luz gigantesca. A glória de Deus brilhou ali. E você deve lembrar da potência dessa luz. Por quê? Porque quando essa luz apareceu para Paulo, era meio-dia. E ainda assim foi um negócio de louco que ele ficou cego, né? Tu imagina essa luz acendendo à noite, né? A glória de Deus. Então foi um negócio assim para eles ficarem morrendo de medo. Aí aparece um anjo. Aí eles começam a se tremer, mas o anjo, para, medo não, é momento de festa, é momento de alegria, eu trouxe uma notícia sensacional. Na cidade de Belém nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele nasceu para vocês, para salvar vocês. E aí, resultado daqueles anjos que eu acho que ainda tá, os anjos não, os pastores que ainda estavam com as pernas tremendo, aí para acabar de completar, aparece um coro celestial, meu amigo. Multidões de anjos, né? Os caras já estavam morrendo de medo, acho que nessa hora era para desmaiar, né? E aí, resultado, aparece o coro celestial e a festa começa e solta uma luz e tuts. E aí, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele concede o seu favor. Em outras palavras, os anjos estavam dizendo, gente, se alegra, faz festa. O nascimento desse menino é motivo de festa no céu. Deus está sendo glorificado. E é motivo de festa na terra. A paz de Deus está sendo derramada sobre aqueles que Ele concede a sua graça. Queridos, se você, eu não sei, eu não lhe conheço, mas talvez você se sinta às vezes como aqueles pastores pequeno, insignificante, rejeitado, incapaz, alguém que não merece a atenção de Deus. Eu quero lhe dizer, se você se sente assim, você é a pessoa certa para Deus salvar. É para gente assim que Jesus nasceu. E você precisa comemorar isso, celebrar isso, glória a Deus nas alturas. Deus trouxe salvação para mim. Se tem um negócio que merece fazer com que Deus seja glorificado, é o nascimento daquele menino, queridos. Por quê? Porque aquele menino foi prometido desde o Éden. E tudo aconteceu para dar errado o nascimento desse menino. Tudo aconteceu para esse menino não nascer. Quero lembrar a você algumas coisas aqui. O menino foi prometido. Ali diante de Adão e Eva, as esperanças vêm na descendência. Só que aí começa com o crime de Caim. Os problemas. Primeiro problema, o crime de Caim. Depois o dilúvio. Vai cair água, vai matar todo mundo. Cadê? Como é que esse menino vai nascer? A arrogância da humanidade em Babel, despertando a ira de Deus. As mulheres estéreis de Abraão e de Isaac. Como que esse menino pode nascer dessa descendência? A morte dos filhos de Judá sem ter um filho com Tamar. Como é que Judá vai perpetuar a descendência? A fome no tempo de Jacó, que ia matar toda a família, e se não fosse José sendo levado como cativo no Egito e ter acontecido todas aquelas coisas, não haveria comida e aquela família morreria de fome. A crueldade dos egípcios quando escravizaram os hebreus. As águas do Mar Vermelho. O exército os alcançaria, eles seriam mortos. A perseguição do exército de Faraó. 40 anos no deserto, sem recursos para viver em 40 anos no deserto. Todos os povos inimigos no tempo dos juízes. As muralhas de Jericó. A falta de filhos de Boaz. Como é que Boaz ia manter a descendência para nascer Davi? Mas aí Deus vai e traz uma viúva lá das terras dela
para vir dar um filho a ele. As guerras de Davi e seus descendentes, quantas vezes o povo sofreu perigo? Os assírios, os babilônios, os gregos, os romanos, tudo conspirou para aquele menino não nascesse, mas Deus, uma a uma, foi vencendo as barreiras, e dia após dia, mês após mês, ano após ano, século após século, milênio após milênio, venceu! E há 2019 anos atrás, esse menino nasceu. Esse menino é o testemunho da vitória de Deus na história. E por isso nós precisamos dizer glória a Deus nas alturas. Mas esse menino também é o testemunho da graça de Deus derramada sobre a sua vida. Porque ele trouxe paz aos homens. Independente de quem você seja, independente do que os outros pensem a seu respeito, mesmo que você seja a última das pessoas, como aqueles humildes pastores, por meio daquele menino, a paz de Deus te alcança. E aí, como se processa essa paz? Na verdade, essa paz acontece em todas as esferas da nossa vida. Em primeiro lugar, ela é paz com Deus. Porque o ser humano nasce como inimigo de Deus, a ira de Deus está sobre ele. Mas aí, em Jesus, Deus vira seu amigo. E por isso que a gente canta que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, porque ser inimigo de Deus é um negócio meio sem futuro. Não dá muito certo, não. Você tem paz com Deus. Você tem paz com os outros. Antes de Jesus, a gente vive desconfiado, não acredita em ninguém. Acha que todo mundo está querendo se aproveitar da gente, né? Depois de Jesus, Deus coloca a gente numa família chamada igreja. E aí a gente tem que exercitar o amor. Vez por outra a gente se arranha, mas se perdoa e vive o amor e descobre essa paz. A paz também é a paz consigo mesmo. Sem Jesus, você vive se sentindo culpado. Vive se escondendo por causa das coisas que você faz. Você vive com medo de morrer, porque você não sabe o que vai acontecer com você. Mas depois que você se entrega a Jesus, se entrega àquele menino que nasceu no Natal, você não tem mais culpa, ninguém pode lhe acusar mais de nada, todos os seus pecados foram perdoados. E é lógico, você continua não querendo morrer, mas no dia que a morte chegar, você pode enfrentá-la com serenidade, porque você sabe para onde vai. O Natal é tempo de glorificarmos a Deus e celebrarmos esta paz. Festa no céu, festa na terra. Amém? Celebre o Natal. Finalmente o Deus Rei nasceu, fazendo-se gente como nós, causando festa no céu e na terra. E por último, para ser anunciado a todos. Vamos dizer os três, por favor? Finalmente o Deus Rei nasceu, primeiro. Segundo. Terceiro. Vamos dar uma olhada nos versos do 15 ao 20, para encerrar o texto. Vai dizer assim: quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. O que aconteceu? Quando o anjo, regente do coral, fez assim, aí os anjos saíram do palco e foram-se embora. E aí, os pastores, eu imagino que olharam para o outro assim, como quem diz assim, e agora? Aí algum deles disse: vamos correr para Belém.
A gente precisa ver esse menino. A gente precisa encontrar esse menino. A gente precisa ver isso. E eles foram correndo. A gente não sabe quantos estábulos haviam em Belém, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo esses pastores gastaram para acertar o estábulo em que eles estavam, né? Mas uma coisa é certa, por serem pastores profissionais, eles conheciam os estábulos da cidade, né? Então, pelo menos os endereços eles tinham condições de chegar sem demorar tanto assim. Mas aí o que é que acontece? Em algum momento, eles chegam lá e encontram. E queridos, quando eles veem aquele menino, quando eles veem tudo aquilo, eles saem correndo pela cidade, anunciando as coisas que ouviram e viram. E aí anunciam e fazem isso, celebrando, louvando a Deus, felizes por onde andam. Queridos, esses pastores são um exemplo perfeito do que Deus espera que seja a vida de um crente de verdade. Como se processou isso? Primeiro, o que é que aconteceu com eles? Eles ouviram falar de Jesus. Quem evangelizou eles foi o anjo, né? Depois, o que é que aconteceu? Eles tiveram um encontro com Jesus. Foram até lá e viram o menino. Depois que eles ouviram falar de Jesus e tiveram um encontro pessoal com Jesus, imediatamente eles já saem falando para os outros de Jesus. E uma vez que eles saem falando para os outros de Jesus, a mensagem deles causa reações nas pessoas. Eles se tornam contagiantes, influenciadores da realidade. E vivem como? Pulando, felizes, glorificando a Deus. Porque eles descobriram na pessoa de Jesus a coisa mais linda e mais importante da vida deles. Eles descobriram, na verdade, de que ouviram de Jesus, conheceram Jesus e que falam de Jesus para os outros, o motivo da sua alegria. E passaram a fazer isso celebrando. Que aquilo era importante demais para eles. Se tornou a coisa mais importante para eles. Queridos, eu me lembro quando eu fiz o meu primeiro vestibular. Na época não tinha Enem, essas coisas. Era vestibular. Eu fiz vestibular na Federal, lá em João Pessoa, para educação artística com habilitação em música. E aí, resultado. O resultado do vestibular saía num órgão chamado COPERV, que era a Comissão Permanente do Vestibular. Nem sei se ainda existe isso. E aí, como é que era? Eles pegavam os papéis com as listagens, curso por curso, nome por nome, e pregavam num paredão gigante que tinha lá. E você ia lá e procurava para ver se seu nome estava lá. E aí, quando no dia de sair o resultado, eu fui para lá, né? Querendo saber o resultado. E aí eu cheguei lá e era muito papel. E eu, esse curso, não. Aí daí a pouco, medicina, menos. Aí, né? Procurando. Daí a pouco achei o bendito papel. Mas não é que estava lá? Emanuel Batista Uchoa. Rapaz, quando eu vi aquele nome, eu fiquei tão feliz. Saí dali numa empolgação. Comecei logo a dizer, o povo está lá, gente, eu passei. E aí saí no caminho para ir para o ponto de ônibus, que eu queria correr para casa, para contar para o povo de casa, porque nessa época celular era coisa de gente muito rica. Ninguém tinha celular na minha família, nem meu pai. Então, eu tinha que ir para casa para contar que tinha passado. E aí, resultado, saiu, quem eu via na rua, não sabia nem quem era, passei no vestibular. E aí, o povo, parabéns, gordinho, tal. Daí a pouco cheguei no ônibus, fui passar na catraca, porque lá em João Pessoa, na época, você entrava pela porta de trás, tinha um profissional, o cobrador, com a catraca lá e o motorista na frente. Quando eu fui pagar o cobrador, fui logo dizendo a ele, cara, passei no vestibular. Aí ele, parabéns e tal, e contei pro povo do ônibus, contei pro motorista, desci lá no meu bairro, saí contando para todo mundo. Quando cheguei em casa, do portão, eu já gritei, passei! Por que eu fiz isso? Porque aquilo era muito importante para mim. Era uma notícia maravilhosa, era uma coisa sensacional. Eu não consegui conter um impulso de compartilhar aquilo com os outros. Ai, queridos, muito mais maravilhoso do que passar no vestibular é o Evangelho de Jesus Cristo. Ah, queridos, muito mais precioso do que essa experiência é você conhecer Jesus, ter seus pecados perdoados, ser salvo. E por que você não sai contando isso para as pessoas?
Por que você não compartilha isso? Por que você não dá tanta importância ao que é mais importante de tudo? Você insiste em viver sua fé no privado. Mas se você passar no concurso público, você sai contando para os amigos. Por quê? Queridos, os pastores entenderam a mensagem do anjo. Se você for lá no verso 10, o texto diz: nasceu, eu trago no boas novas de grande alegria para todo o povo, não é só para vocês. Então os anjos já entenderam que eles tinham uma missão, eles tinham que contar a notícia. A mesma coisa é quando Jesus alcança você. Quando Jesus alcança você com a salvação, Ele não quer apenas salvar você, Ele quer usar você para proclamar essa salvação para outras pessoas. Então, queridos, o Natal é tempo de celebrar, mas é também tempo de evangelizar. Aproveite. Se tem um momento perfeito para você evangelizar, é o Natal, porque todo mundo sabe que é Natal. Mesmo quem não acredita em Jesus sabe que é Natal. E até compra presente para dar. Então, resultado, você pode chegar lá para a vizinha, para o vizinho e dizer: rapaz, e aí, na sua família o Natal é muito tradicional? Vocês costumam fazer alguma coisa? E tal, e começa a conversa, lero e tal, e não sei o quê. Eu tenho lembranças da minha infância, do Natal, e tal, e daí a pouco, tal. Mas olha, você já prestou atenção como as pessoas não param para pensar no verdadeiro sentido do Natal? E aí, toma-lhe faca, o Evangelho. A história do menino. Quando eu estava preparando essa mensagem, queridos, eu senti Deus falar algo ao meu coração. Eu senti que Deus queria desafiar essa igreja nesse final de ano para fazer isso. Então eu queria transmitir para você o que eu acredito que foi o Senhor que falou comigo. Até o final do ano, fale de Jesus para uma pessoa. Só uma. E use o Natal como o mote. Use o Natal como a ponte para chegar até ela. Mas escolha alguém. Peça a Deus e faça. Tem coisa que você não faz porque você nunca fez, você tem medo. Talvez depois que você fizer a primeira vez, você vicie nesse negócio. Por favor. O Natal se torna pleno quando você compartilha isso. E aí o que acontece? Tem um detalhe no texto que é interessante para esse contexto aqui, e Deus é perfeito, né? Lucas, ele narra uma coisa curiosa nessa passagem aqui. O que é que ele está narrando? As pessoas ficam impressionadas, né? Mas olha só, uma coisa que parece meio nada a ver, que ele diz no verso 19: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Engraçado, ele diz, o povo ficava todo mundo espantado, mas Maria ficava o quê? Pensativa, refletindo. Por que Lucas achou que era importante registrar esse detalhe? Presta atenção, tá? Queridos, nós vimos nos episódios anteriores que Maria era uma serva fenomenal. Amém? A gente viu isso. Que quando Maria aceitou se colocar à disposição de Deus, quando o anjo disse que ela ia dar à luz uma criança, mesmo sendo virgem, que ela estava sofrendo o risco de apedrejamento, segundo a lei. Então, o que é que ia acontecer? Ela, por ser noiva, o noivado judaico já era com status de casamento, só faltava passar para a segunda etapa com a consumação sexual. Mas já era considerado adultério, e na lei adultério era para ser punido com apedrejamento. Então, ela sofre riscos, ela era serva de Deus, ela se põe à disposição de Deus, mas mesmo ela, tendo recebido o anjo pessoalmente, tendo experimentado o milagre de engravidar sendo virgem, ela não tinha condições, queridos, de assimilar imediatamente tudo que aquele menino era. A fé de Maria não foi assim. Maria precisou de uma construção de fé. Até porque aquele menino nasceu, mamou no peito dela, ela limpou o cocô daquele menino. Então, ela olhar para aquilo ali e entender que era Deus que tinha habitado no ventre dela. Gente, não é tão simples assim não. A prova disso é que, olha só,
Vai aí, por favor, minha filha. Se liga aí, por gentileza. Abra aí, pula para o verso 33 desse mesmo capítulo de Lucas. Simeão, mais na frente, a gente vai ver isso mais na frente. Simeão, ele põe Jesus nos braços e começa a cantar que a salvação de Israel chegou naquele menino. Olha, Maria tecnicamente já sabia disso, né? Mas olha o que o texto vai dizer lá no verso 33 desse capítulo 1 de Lucas. E o próximo é Marcos 3, versos 20 e 21, tá? Marcos 3, versos 20 e 21. Aí olha só o que é que acontece. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Oxe! E Maria não já sabia tudo aquilo? O anjo não já tinha anunciado aquilo para ela? Mas o anjo tinha anunciado há 9 meses e 8 dias atrás, né? Então, o que é que acontece? Passou o tempo, ela sentiu as dores, sentiu o menino chutar, e não é uma coisa tão simples assim. Quando Simeão disse aquelas palavras, ela ficou impressionada. Isso é um indicativo de quê? Que a fé dela ainda não estava totalmente construída. Tem mais um detalhe para acabar de piorar. Em Marcos capítulo 3, versos do 20 ao 21, olha o que é que o texto diz. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam, ele está fora de si. Chega a hora que Maria duvidou, que chamou os outros filhos, meu filho, vamos ali pegar seu irmão, que seu irmão está precisando de gardenal. Não dá não. E foram. Tem outras passagens que dizem isso, nem os seus irmãos criam nele, né? Então o que é que acontece? A pessoa não crê de uma hora para outra, ela não fica pronta de uma hora para outra, nem a mãe que gerou o Salvador no ventre ficou pronta de uma hora para outra. Mas quando você vai lá para Atos capítulo 1, verso 14, depois de 3 anos e meio do ministério de Jesus, depois de ver o Filho ressuscitar dos mortos, aí você encontra uma Maria comprometida, encontra uma Maria na igreja, junto com os apóstolos, orando ao Senhor, firmada na sua fé. Queridos, por que isso é importante para a gente? Isso faz a gente entender que fazer um discípulo não é um passe de mágica. Não basta chegar e dizer aquelas 4 leis espirituais, virar as costas e achar que você já fez tudo que tem que fazer, está tudo resolvido. Não, você precisa investir naquela vida, investir. É um investimento, é um processo. Você faz um relacionamento, você insiste na pessoa e você vai trazendo para ela quem é Jesus, vai trazendo para ela o que Jesus fez na sua vida e você vai gerando uma construção. Até que você consegue ampliar isso, levando-a para o pequeno grupo, depois trazendo-a para a igreja, e aí firmando a sua fé definitivamente. Queridos, essa é a missão de vocês. Se vocês não fizerem, vocês não estão cumprindo a missão de vocês. Jesus disse para vocês irem e fazerem discípulos, e vocês não estão fazendo. O que é que está acontecendo? O que é que falta para vocês terem essa alegria desses pastores escolherem uma pessoa e compartilhar? Para quem está fazendo, essa palavra não é para você. Essa palavra é para quem não está fazendo, tá? Se você faz, não é com você que eu estou falando. Eu estou falando com aqueles que ainda estão meio parados. Finalmente o Deus Rei nasceu, fazendo-se gente como nós, causando festa no céu e na terra, para ser anunciado a todos. Eu vou encerrar contando uma historinha que aconteceu comigo quando eu era criança no Natal. Eu já disse a vocês que eu gostava muito do Natal, né? Afinal de contas, o Natal tinha 3 coisas que eu gostava demais. Tinha meus primos para brincar, tinha presentes e, acima de qualquer outra coisa para o gordo, tinha comida gostosa. E aí, resultado? Eu passava o ano inteiro esperando. E tinha uma tia, irmã do meu pai, que era a minha tia favorita, sabe? E ela, assim, sempre tinha um carinho especial comigo, sempre trazia presente para mim e tal. E aí, um belo dia, um belo Natal, ela foi e trouxe presente para mim e para meu primo, que era neto dela, né? E aí, resultado, meu primo foi chamado na vez, primeiro lá no sorteio, foi tirar o presente. E o presente era um negócio que na época era um sonho.
Era um relógio daquele de 7 pulseiras diferentes, que você trocava, tirava o miolinho assim fazendo puc, né? E aí você trocava a pulseira, mas não somente isso, você tirava essa parte, misturava as cores, era o sucesso do momento. Quem é do meu tempo para trás vai se lembrar disso. E aí, resultado, quando meu primo abriu, meu amigo, era um relógio desse. E ainda tem mais um detalhe, Cássio, que era a marca na época, né? Cássio. Eu tinha certeza que a minha tia tinha trazido uma igual para mim. Quando chegou a minha vez, que eu abri o meu presente, eis que sai dali uma linda camiseta. Para uma criança, né? Para o adulto ganhar roupa com as melhores do mundo, né? Para uma criança, meu amigo. Cara, aquilo ali acabou com a alegria do meu Natal. Para você ter uma ideia, nem comer direito eu comi. Como eu fui tolo, queridos. Aquela data existia para me lembrar que o maior presente do mundo eu já tinha ganho, que era o menino Jesus, eu só precisava me entregar a ele, receber esse presente que Deus estava ali para me dar. Mas eu era uma criança, eu não era crente, ninguém nunca tinha me ensinado sobre isso. E aí eu perdi a alegria do Natal, porque o presente que eu queria eu não ganhei. E deixei de perceber que o maior de todos os presentes estava ali na minha frente para ser recebido com gratidão. Jesus, o Filho de Deus, que veio trazer salvação para mim. É triste ver o quanto o mundo perdeu o sentido do Natal. Mas é mais triste ver o quanto crentes têm se preocupado mais com os outros presentes do que com o presente dos presentes. É triste ver como tem crentes que acham que Deus não ama porque não consegue trocar de carro, porque não consegue isso, porque não consegue aquilo. Querendo relógios de pulseiras, quando Deus está com o seu filho já entregue na sua vida. A paz dele, a salvação dele, a graça dele sendo derramada. Não deixe que essas coisas roubem a sua alegria no Natal. Você já tem todo o motivo do mundo para ser feliz. Você já tem todo o motivo do mundo para fazer festa. Você já tem todo o motivo do mundo para celebrar. Aquele menino trouxe glória a Deus e paz na terra. E essa paz, se você crê em Jesus, é derramada sobre você. Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Curva sua cabeça. E eu quero orar por alguém nessa manhã que porventura está nos visitando e que ainda não entregou sua vida a Jesus, ainda não assumiu o compromisso com Jesus. De repente até já ouviu falar, de repente até gosta de ouvir falar, de repente já tem visitado igrejas, mas ainda não disse para Deus: eu recebo esse presente. Se você nessa noite quer assumir definitivamente seu compromisso, recebendo Jesus como Senhor e Salvador pessoal, eu quero orar por você. Se você quer essa oração, levante sua mão. Você que vai dizer: pastor, ore por mim, eu vou entregar minha vida a Jesus hoje. Eu quero Jesus como meu Salvador pessoal, eu quero Jesus como meu Senhor. Você que está nos assistindo pela internet também pode fazer isso. Deixa um comentário, a gente vai entrar em contato com você. Se porventura você está aqui nessa manhã e quer que eu ore por você, porque nessa noite você vai decidir entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão que eu quero orar por você. Vai, pastor, ora por mim. Eu tenho me esquivado, mas chega de fugir, eu quero me comprometer com Jesus. Se você quer fazer isso, levante sua mão que eu quero fazer uma oração por sua vida. Temos alguém nessa manhã que ainda não fez isso e quer fazer? Por favor, eu peço que você levante sua mão para eu ver você e saber por quem eu estou orando. Temos alguém nessa manhã? Eu insisto nisso porque isso é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, cara.
Você não tem ideia. Você já tem feito coisas na sua vida, mas eu quero dizer que nada se compara a isso. Viver ao lado de Jesus, como discípulo de Jesus, é a melhor coisa que pode acontecer com você. Vou perguntar mais uma vez. Alguém nessa manhã quer que eu ore por sua vida, porque você vai entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão, por favor. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa palavra preciosa. Muito obrigado por esse menino que nasceu. Oh, glória! Louvado seja o teu nome, Pai. Vem, Pai, continua derramando da tua graça sobre nós nessa semana, nos fazendo lembrar dessa palavra, nos fazendo meditar nesse amor tão grande que o Senhor teve por nós, e nos fazendo, como crentes, ser felizes no Senhor. E porventura, Senhor, se há no nosso meio alguém que ainda não se comprometeu com Cristo, eu quero te pedir que o teu Espírito vá lá, Pai, e convença, de maneira que depois ele me procure, eu procure alguém e diga: olha, eu quero entregar minha vida a Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer no nosso meio, na nossa vida, Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem o Senhor concede o seu favor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado, deseja uma boa semana. Não saia sem antes cumprimentar pelo menos umas 5 pessoas.